Carioca, de 72 anos, que há 50 anos atua como psicoterapeuta, psicanalista e psiquiatra. Luiz Alberto Pi é o doutor que aproximou a psicanálise do grande público através de uma linguagem simples e descomplicada. Doutor, como começou o seu interesse em estudar a cabeça do ser humano? Eu não sei te dizer direito, mas tem uma parte da minha história que é o seguinte: meu pai era psiquiatra e psicanalista. Eu não pretendia seguir o caminho dele quando tinha 18, 19 anos, mas eu fui fazer medicina porque, sei lá, eu achava que era a opção mais própria. A gente tem que escolher, é que isso é uma coisa louca que tem no Brasil, você tem que escolher a sua profissão aos 17 anos de idade, né? E eu estava completamente perdido. E disse, não, vou fazer medicina que eu acho um negócio bacana, você pode cuidar de si mesmo, né? E comecei a fazer medicina e fiz um ano, trabalhei em cardiologia, e depois surgiu um concurso na psiquiatria, que eu achei interessante, porque lá eles ofereciam alojamento, a gente podia morar lá, no Instituto de Psiquiatria. E eu achei que era uma boa ideia morar fora de casa, estava com 22 anos, 21, 22 anos, querendo sair de casa um pouco, né? E aí fiz o concurso, passei, comecei a estudar psiquiatria e embarquei naquilo. Mas o primeiro movimento foi lá é bacana porque eu posso morar lá e ter uma vida mais independente. E teve algum momento na sua vida que você teve que rever essa sua opção? Teve. Aconteceu o seguinte, aí segui um caminho, né, que foi eu estudei medicina aqui no Rio, na Praia Vermelha, na época, que chamava Universidade do Brasil, depois virou UFRJ, né, porque a capital era aqui. Quando eu comecei a estudar medicina faz tanto tempo, né, a capital era aqui. E aí, depois que me formei em medicina aqui, eu fui para São Paulo estudar psicanálise lá. Eu fiquei 5 anos estudando psicanálise em São Paulo, porque eu achava que os cursos lá eram melhores do que aqui. E era mesmo, na época, o nível da psicanálise paulista era melhor do que a carioca. E depois eu voltei, depois de 5 anos, voltei para cá e comecei a trabalhar e tive muito sucesso profissional, rápido, porque eu vim com esse conhecimento a mais que tinha, quer dizer, eu vim com uma qualidade de trabalho melhor, já que eu vinha de um lugar onde tinha uma formação melhor para o psicanalista. E tive esse sucesso muito rápido e eu tinha uma ideia de que para melhorar a qualidade do meu trabalho, para me aprimorar, eu devia trabalhar muito para ter muita experiência, para ganhar experiência, porque eu sentia que o trabalho dependia muito de experiência, da gente fazer muito, fazer, e que isso ia melhorando a qualidade do trabalho da gente. Em psicanálise isso é muito certo. Aliás, na maioria das coisas, quanto mais você trabalha e faz, melhor você faz, né? Então eu me dediquei muito, intensamente, a estudar e trabalhar, a ponto de que eu passei 4 anos sem ir ao cinema. Não tinha televisão em casa, não ia ao cinema, minha atividade era estudo, trabalho e um pouco ficar com meus filhos, que eu já estava casado, já tinha filhos. O que também era uma coisa assim de não quero perder tempo namorando e passeando e saindo, não sei o que, casa logo, vai ter filho logo. Né? Tudo sempre muito focado nessa ideia de aproveitar o tempo para trabalhar e para me aprimorar. Aí chegou um momento em que eu comecei a perder o gosto pelo trabalho e a me questionar se eu estava no caminho certo ou se eu tinha virado psicanalista, porque o meu pai era psicanalista. Então a minha pergunta para mim mesmo é: eu quero ser psicanalista porque é uma vocação minha ou estou seguindo o caminho do meu pai? Ou seja, é meu caminho ou é o dele, né? E eu voltei a fazer psicanálise para tentar responder essa pergunta, né? Eu acabei indo para os Estados Unidos fazer psicanálise lá, porque nessa altura do campeonato eu conhecia os psicanalistas todos aqui, não tinha com quem fazer psicanálise, porque eram todos amigos e colegas. E aí tinha esse camarada que era um inglês que morava na Califórnia
que eu considerava o melhor psicanalista do mundo. Um senhor já de 80 anos de idade, que era realmente uma sumidade, tinha escrito livros e desenvolvido ideias novas, enfim, eu era um admirador dele. E eu procurei e ele me recebeu muito bem, disse que me atenderia. E eu comecei fazendo periódicas visitas, eu passava um mês e meio lá, fazendo intensamente psicanálise todo dia, às vezes até com 2 sessões por dia, para aproveitar bem o tempo. E o foco era resolver essa pergunta. Minha vocação é ser psicanalista ou é a vocação do meu pai que eu estou seguindo? E depois de 1 ano e meio de morar lá, porque depois de um certo tempo eu resolvi ir para lá com a família, me instalei lá em Los Angeles e fiquei lá 1 ano e meio, foi quando eu defini isso para mim. Eu fiquei sem mexer com psicanálise o tempo todo, tirei umas longas férias, né? E até que um belo dia, de repente, assim, do nada, me deu uma vontade enorme de voltar a trabalhar como psicanalista. Aí eu achei que eu tinha definido para mim mesmo, ou seja, eu acabei escolhendo a mesma profissão de novo, porque lá eu fiz um percurso, eu procurei outras coisas para fazer. Eu cheguei a voltar a tocar música, tinha um grupo grande de brasileiros lá, bons músicos, e eu comecei a tocar piano com eles e fiz outras coisas. Comecei a estudar medicina alternativa, que lá também era um foco muito grande em medicina alternativa, em Los Angeles. E pensei em estudar arquitetura, economia, várias coisas assim que eu tive durante esse ano e meio, tive pesquisando. E um belo dia comecei a ter essa vontade enorme de atender de novo clientes, que eu não tinha tido durante esse tempo todo nada, né? Eu acho que teve um pouco a ver com o fato de que quando eu estava vendo medicina alternativa, estudei acupuntura, massagens, medicina indiana, um monte de coisa, e eu comecei a perceber que a doença tinha uma conotação emocional muito forte. Ou as pessoas adoeciam porque estavam mal da cabeça, ou elas ficavam mal da cabeça porque estavam doentes. Então, tinha uma relação muito estreita entre a saúde mental e a saúde física. E esse dia, de repente, me lembro bem disso, eu estava no chuveiro, tomando um banho de manhã, e me deu uma vontade, que saudade de fazer psicanálise, de ser psicanalista. E aí eu cheguei à conclusão que eu tinha resolvido o meu problema, que aquele era o meu caminho mesmo. Mas mesmo assim eu ainda fiquei um tempo embatucado com essa questão de, mas por que eu não quis, né? Por que eu cortei isso da minha vida, parei de trabalhar 1 ano e meio e tudo, né? Gastei todo o dinheiro que eu tinha ganho, né? E eu depois percebi que o problema não era um desgosto com o trabalho, era o excesso de trabalho. O que tinha matado meu desejo de trabalhar como psicanalista é que eu tinha trabalhado excessivamente, eu tinha sacrificado muito da minha vida, do meu lazer, da minha qualidade de vida trabalhando. Então, aí eu voltei para o Brasil, dei por terminada a minha análise e voltei para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, eu fiz um trato comigo mesmo, que eu cumpro até hoje, que é o seguinte: eu só faço 20 horas de consultório por semana, que é um meio expediente, né? Como se fosse 4 horas por dia. Na verdade, como eu trabalho em casa e tenho uma flexibilidade, tem dias que eu trabalho 6 horas, outros dias que eu trabalho 2 horas, enfim, varia. E é muito bom ter essa liberdade que eu me dou de usar o meu tempo desse jeito. E a qualidade de vida melhorou muito. Então, eu sacrifiquei padrão de vida em troca de qualidade de vida. Quer dizer, não tinha mais dinheiro para ter carros maravilhosos, fazer viagens de primeira classe, não sei o quê. Quer dizer, esse dinheiro supérfluo todo acabou. E eu tinha dinheiro para pagar o colégio dos meus filhos e viver razoavelmente, com conforto, né? Mas eu tinha tempo livre, que me deu uma qualidade de vida excepcional. Podia ir a teatro, cinema, estar convivendo com todos os movimentos artísticos e tudo mais.
e me abriu frente de trabalho, porque eu sempre tive um pouco o sentimento, assim, um pouco claustrofóbico, de que eu tinha estudado muito, aprendido muito, e tinha muito pouca gente que se beneficiava de todo aquele cabedal de conhecimento que eu tinha amealhado, né? E eu tinha sempre essa ideia de que eu preciso partilhar mais o que eu aprendi e dividir isso mais com as pessoas. E, nesse sentido, trabalhando menos no consultório, eu comecei a escrever, a dar palestras e desenvolver todo um trabalho de levar a psicanálise para um público maior, procurar democratizar a psicanálise, porque ela estava fechada dentro de um consultório de psicanalista meu e de outros, para pessoas que tinham dinheiro para pagar, ou seja, a classe média alta, gente com posses, com bens, que podiam se dar ao luxo de pagar um psicanalista, né? E com essa diversificação na sua atuação como psicanalista, o que você acha que mudou nesses 50 anos? Você acha que a psicanálise está mais Mudou democrática? muito. Bom, primeiro para mim teve essa mudança importantíssima, que é usar o meu conhecimento psicanalítico e pôr a serviço das pessoas de uma maneira mais simples, né? Com menos sofisticação, com menos complicação. Escrever, eu tive durante quase 10 anos uma coluna semanal, aos domingos, no jornal O Dia, que para mim era uma coisa fantástica. Eu adorava fazer isso, porque era para um público de menor padrão, né? Um público menos culto, menos literário, né? A recomendação que eu recebi, olha, escreve simples, curto, né? Você tem que expressar as suas ideias com uma linguagem bem simples, sem usar palavras muito rebuscadas, muito sofisticadas, e, ao mesmo tempo, muito rápido, porque o leitor cansa logo. Esse leitor do dia é o leitor que cansa depressa. Então, eu aprendi a me expressar com clareza e com muita precisão para poder ser sintético, né? Bem curto. Assim. E isso eu acho que foi muito importante para o meu desenvolvimento como palestrante e escritor, esse aprendizado da simplicidade, né? E aprender que complicar não melhora nada, é uma coisa de pura vaidade pessoal. Meu foco quando eu escrevo eu quero ser facilmente entendível pelo meu leitor, né? Aliás, o Milor Fernandes dizia uma coisa muito interessante, dizia assim, quando eu não entendo o que eu leio, é porque foi mal escrito, porque eu sou inteligente, né? Então, esses escritores, muitos psicanalistas até, que falam uma linguagem que a gente lê e fica ali paralisado sem conseguir entender o que o cara quer dizer, ele é que está errado, não é o leitor, pobre do leitor, que fica se culpando. Eu não sou tão inteligente que eu não consigo perceber a profundidade dele. Não existe profundidade nenhuma, existe escrita mal escrita, é a pessoa que não sabe se comunicar, que não consegue usar as palavras de uma maneira clara e nítida, né? Então, eu busquei essa outra vertente, que é não ser vaidoso, não ser pomposo, mas ser claro, ser preciso e conseguir me comunicar com as pessoas. Quer dizer, o meu foco é esse, eu quero ser entendido. Eu escrevo para ser entendido, eu falo para ser entendido e não quero rebuscar nada, nem criar nenhuma complicação maior. E tem uma certa ojeriza hoje em dia até pelo escritor que se pretende tão importante, que só pode usar palavras complicadas e frases longas e rebuscadas que depois a gente tem a maior dificuldade de entender. Não acho que seja muito bom, não. E quando eu começo a ler alguém que escreve assim, eu paro. Digo, isso aí não deve ter grandes ideias por detrás de toda essa pompa, entende? Em geral, é um enfeite que esconde a falta
de consistência nas ideias. Até porque os grandes temas são universais, né? São os mesmos para as diferentes São, classes sociais. eu procuro ser, sabe, ter uma ideia interessante, útil e expressá-la da melhor maneira, porque o meu foco sempre tem sido esse. Eu quero fazer algo que as pessoas possam utilizar para melhorar. Eu acho que todo mundo, qualquer pessoa pode ser um pouco melhor, se aprimorar um pouco mais a cada dia. E eu vejo psicanálise, psicoterapia, tudo isso como um processo de aprimoramento. Eu não estou muito preocupado com cura. Acho que as pessoas me procuram porque estão com um problema e querem curar aquele problema, querem se livrar daquele problema. Mas eu aprendi que o que cura é a evolução da pessoa. Se eu ajudo uma pessoa a desenvolver as suas qualidades, elas vão neutralizar os seus defeitos. A pessoa mesma é capaz de tomar conta de si mesma. Então, na verdade, o que eu quero é ajudar o meu cliente a ser psicanalista dele mesmo. Entende? Eu até brinco, não, eu te dou uma supervisão, você fica tomando conta de você como psicanalista. Claro, ele está 24 horas por dia com ele mesmo, né? E isso é o mesmo foco que eu uso na escrita. Eu quero dizer coisas que as pessoas se beneficiem delas, que elas leiam e digam, opa, que legal, e aí entendam que aquilo tem a ver com alguma coisa delas que pode ser melhor resolvida, e, enfim, passem a se conhecer melhor através de alguma coisa que ela simplesmente leu num papel que foi escrita por mim. E a ideia de escrever livros surgiu daí, então? Claro, quer dizer, escrever artigos, escrever livros, falar para a televisão, para mim, é uma coisa assim, eu procuro dizer algo que a pessoa me ouça e diz, que bacana, que ideia que esse cara trouxe, que aí pode modificar alguma coisa na minha maneira de ver o mundo, melhorar a minha maneira de ver o mundo. Então, sempre o foco é esse, aprimoramento, é crescimento, aprimoramento. E eu acho que isso é sempre possível de se conseguir. E acho que, às vezes, uma pequena frase faz a maior diferença. É uma bobagem que você diz assim e que, de repente, toca a pessoa e ilumina a pessoa. É isso que eu procuro fazer. Então, escrever coisas que possam iluminar. Você já teve alguma frase que modificou a sua vida, assim, quando você leu? Tive muitas experiências muito interessantes nesse sentido. Uma vez, eu encontrei uma amiga numa festa e ela era minha vizinha. Eu tinha consultório em Ipanema nessa época, ela tinha uma confecção no mesmo andar que eu. E eu não tinha telefone e usava o telefone dela. Ela gentilmente cedia o telefone. E eu encontrei na festa e ela disse assim para mim, você não reparou, mas eu parei de fumar. Eu disse, que legal, pô, que bacana que você parou de fumar. E ela disse, eu parei de fumar por causa de uma frase que você me disse. Eu falei, pô, que frase maravilhosa é essa? Porque agora eu vou sair dizendo essa frase para todo mundo parar de fumar, né? E ela me contou, e quando ela me contou, me lembrei da cena, né? Eu tinha ido falar no telefone, no escritório dela, e ela estava lá para dentro. Quando eu estava saindo, ela saiu da sala dela, e aí eu fui me despedir dela, falar com ela, né? Cumprimentá-la, dar um beijo nela. E ela estava com um maço de cigarro na mão, um isqueiro, um cigarro na boca para acender, assim, né? E ela tirou o cigarro para me dar um beijo, e eu olhei para aquilo e disse assim, tem tanta coisa que faz mal a gente não pode evitar. Isso aí você pode evitar, por que você não evita? E fui-me embora. E ela disse que ficou me olhando assim, eu no corredor, indo em direção ao meu consultório, né? E que ela foi na lixeira e jogou o cigarro, o maço, o isqueiro e nunca mais fumou. E eu disse, pô, não era a frase que eu disse, mas a frase era legal, era um estímulo, um incentivo, mas era um momento. Então, tem essa coisa do momento certo em que você fala alguma coisa e aquilo funciona. E não tem que ter necessariamente a ver com consultório. Tive uma outra experiência curiosa, numa época da minha vida, tinha um menino que era filho do porteiro do prédio onde eu morava,
E ele começou a trabalhar comigo, com a minha família, primeiro fazendo faxina na casa, depois fazendo serviço para mim. E ele era inteligente, eu mandava ele em banco, ele fez muita coisa, foi crescendo. Quando ele chegou aos 18 anos, eu paguei um curso para ele, ele virou curso de motorista, né, de direção, e ele virou meu motorista. E um dia, quando eu andava com ele de carro, eu gostava de dirigir, então ele ia me buscar para algum lugar, alguma coisa, e ele sentava do meu lado, eu ia dirigindo, ele sentadinho do meu lado. E um dia ele virou para mim, eu estava dirigindo, parei num sinal, eu me lembro até onde foi, Jalmurris, com Copacabana. E ele virou para mim e disse assim: doutor Pi, o senhor não acha... Eu estava pensando que eu estou ganhando pouco, o senhor não acha que eu devia ganhar mais? Eu falei, não sei. Ele disse, porque eu estou ganhando tanto. E eu disse, mas quanto você quer ganhar? Ele disse, tanto. Falou um valor assim, 20% a mais. Tudo é aqueles cruzeiros, cruzeiro novo, não sei, aquelas moedas que tinha antigamente, né? Eu falei, acho que está legal, então acho que você merece, sim. Então, já esse fim de mês eu vou te pagar já nesse novo salário aí que você está falando. Ele ficou quieto um pouco e disse assim, doutor, se o senhor acha que eu mereço, por que o senhor não me aumentou? Aí eu falei, Zé Carlos, não é problema meu, isso é problema teu. O que você ganha é problema teu, não é meu. E ele ficou quieto, né? Aí eu já estava lá, mais adiante dirigindo, ele disse, doutor, é isso que é psicanálise? E realmente é isso que é psicanálise, é você dizer alguma coisa que de repente não toque no cara. Cara, não vai ficar esperando que o teu patrão diga que você merece ganhar mais. Pensa que você acha que você merece, vai falar com ele, é problema teu, né? Então, toma conta dos teus problemas, não fica esperando que os outros tomem conta. E era legal, porque isso era um processo de crescimento dele. Eu tinha sido muito paternal com ele, paguei o curso dele de direção, tarará. Tinha uma relação muito paternal mesmo, de carinho por aquele garoto, tal coisa. Ele era um pouco mais velho que meus filhos. Mas, ao mesmo tempo, tinha uma hora que não sou eu que vou cuidar da vida dele, ele vai cuidar da vida dele. Então, como os pais fazem, né, que os pais vão permitindo, os pais saudáveis vão permitindo que os filhos cresçam e vão ficando mais e mais independentes, mais e mais capazes de tomar conta da própria vida. Eu costumo dizer que a gente tem que aprender a ser o próprio pai e a própria mãe, né? Que depois que a gente é adulto quando a gente consegue ser seu pai e sua mãe, independente do sexo. Você tem que fazer as coisas de pai e as coisas de mãe, para a gente mesmo, né? Então, estava na hora dele, né, se desvencilhar dessa coisa de você me diz quanto eu vou ganhar, quanto eu mereço, para ele mesmo começar. E ele começou esse movimento, eu dei esse toque, e ele entendeu, disse, isso que é psicanálise. Eu falei, mais ou menos, é por aí, entendeu? É uma conversa despretensiosa, mas da onde sai alguma coisa proveitosa. Médio, porque eu tenho a pretensão de chegar a algum lugar, de oferecer alguma coisa que seja útil, que seja proveitosa para as pessoas. O escrever e falar em público, para mim, é uma liberação, porque é não ficar preso no consultório ajudando só aquelas poucas pessoas que têm acesso ao meu consultório, mas poder ajudar mais gente falando em público. O senhor acha que os livros de autoajuda que crescem, né, tanto em publicação como em vendas, também têm essa função de ajudar? E o livro, somente o livro, sem a psicanálise, funciona? Funciona. Alguns livros funcionam. Eu acho que depende muito da qualidade do escritor, de quem está escrevendo. A pessoa tem que ter boas ideias e tem que ser capaz de expressar essas ideias com suficiente clareza para que quem lê entenda, né? Acho que esse é o segredo, né, do bom livro. Eles chamam de autoajuda. Eu acho que é filosofia, porque a proposta da filosofia é a busca da felicidade.
Os gregos começaram isso há 2.500 anos atrás, focando, né, o que é a vida, como é que a gente pode viver a vida e ser feliz, etc. E hoje, como psicanalista ou como escritor de livro, eu continuo trabalhando com a ideia da felicidade, da busca da felicidade, né, e do sentido da vida, do sentido de cada vida. Não é o sentido da vida assim, geral, que é uma... Mas muito o amplo ser humano demais. nasce feliz ou ele tem que buscar essa felicidade? Tem diferença? Tem gente que já nasce feliz, gente que já nasce infeliz. Olha, felicidade para mim é uma coisa absolutamente interna, que não tem nada a ver com o que acontece à volta da gente. Isso eu aprendi. Quando eu estava voltando dos Estados Unidos, eu fui me despedir do meu analista lá, tá? Eu estava num processo de me despedir, e eu senti muito triste de dizer adeus para ele, na medida em que eu estava vendo que eu nunca mais ia vê-lo. Era um homem de mais de 80 anos. É a última vez que eu estou vendo esse homem na minha vida. Isso me deu uma tristeza muito grande. Mas, ao mesmo tempo, eu estava muito feliz de estar voltando para o meu país, para o Brasil, etc. Então, eu vi que havia uma conjugação de coisas. Você pode ser, ao mesmo tempo, triste e feliz, né? E aí eu discriminei isso na minha cabeça, né? Tristeza e alegria são coisas, são sentimentos que a gente tem relacionados com coisas externas. Acontece uma coisa boa, a gente fica contente, fica alegre. Acontece uma coisa ruim, a gente fica triste. A gente, às vezes, confunde as palavras. Agora eu estou feliz porque o meu time ganhou. Não é feliz, é alegre, contente. Feliz é uma coisa que está dentro da gente e tem a ver com o fato de estar consciente de que está vivo e de que isto é um milagre, é um privilégio que a gente está tendo a oportunidade de ter e que não é muito longo. Então, vamos aproveitar. A ideia de felicidade está muito ligada, a meu ver, a isso, uma coisa interna de ter a consciência plena do valor da vida, sabe? E a felicidade também está ligada à morte, de uma certa forma? O senhor até escreveu um livro, né, sobre esse tema. Não, é o seguinte, a morte que nos dá a noção do valor da vida, porque se a gente não morresse nunca, a vida também não tinha muito valor, as coisas ficavam meio que para depois, para depois. Tem um conto muito interessante do Borges, que é a Terra dos Imortais. Então, ele vai contando a história de um sujeito que ouviu dizer que em algum lugar havia um rio e quem bebia água desse rio ficava imortal. E ele sai procurando esse lugar, imaginando uma terra onde haviam construções magníficas, né? Obras de arte fantásticas. E quando ele chega lá, ele encontra um bando de pessoas jogadas pelos cantos, ninguém fazendo nada, porque eles eram imortais, podiam deixar para fazer dali a 10 anos, 100 anos, 1000 anos, né? Então, eles não tinham esse empenho. Tem um momento em que alguém cai num buraco e fica 90 anos dentro do buraco, porque ninguém, depois a gente joga uma corda para ele sair, né? Então, um dia alguém joga uma corda, depois de 90 anos, o cara sai do buraco. E tudo, assim, muito sem nenhum valor, né? As coisas não tinham valor, não tinham importância. Até que um belo dia ele vê um alvoroço acontecendo ali entre aquele pessoal todo, e é o seguinte, eles descobriram, tiveram notícia de que existe um rio, e que se beber água daquele rio você pode morrer. Então eles saem todos em busca do rio que oferece a oportunidade da morte. Então o que é a história? É uma maneira do Borges, genial, de sublinhar o quanto a morte nos orienta para valorizar e aproveitar a vida. Daqui a pouco eu vou morrer. Então a vida é agora, é curta, né? Uma vez eu tive essa experiência de quase morte. Eu tinha 36 anos de idade e eu tive uma flebite, né, no intestino, e aquilo virou uma gangrena, papapá, fui operado de urgência, fiquei morre, não morre uns dias. E depois eu voltei para o consultório, comecei o trabalho, e nessa época eu trabalhava muito com grupos, que já era uma
tentativa de ampliar o alcance do meu trabalho para mais pessoas, né? E é um trabalho muito legal com o grupo. Eu gosto muito, acho que é um trabalho muito rico, porque, sabe, as pessoas se ajudam umas às outras e a evolução é rápida, a gente aprende muito, analista e clientes. E então eu me lembro que quando eu voltei do hospital, eu recomecei a trabalhar, um belo dia num grupo, e eu tinha muitos grupos e as pessoas sabiam da minha vida, porque um comentava com o outro que conhecia não sei quem, que era meu amigo, enfim. E eles sabiam que eu tinha estado muito gravemente doente. E na hora que terminou uma sessão de grupo, um cliente meu, eu levantei para me despedir, o grupo todo se levantou, e ele disse: doutor Pi, eu queria lhe perguntar uma coisa. Ele era meio pomposo, assim. O senhor que esteve às portas da morte, né, o que o senhor aprendeu? Aí eu parei, sentei de novo, aí todo mundo sentou, né? Eu fiquei pensando assim, olha, a primeira coisa que me chamou a atenção é a facilidade com que a gente pode morrer. Não precisa tirar passagem, não precisa passaporte, não precisa levar dinheiro, não precisa comprar dólar, nada. Você morre, não precisa bagagem, não precisa levar uma mala, morre. A gente morre. É simples morrer, é simples e fácil. Né? E depois a outra coisa que eu percebi, né, nessa experiência de quase ter morrido, é o valor da vida. E que a vida é curta e que não há tempo a perder com bobagem. Sabe? Mau humor, irritação, mágoas, isso tudo não tem menor sentido. Vaidades. Né? Daqui a pouco, daqui a 100 anos, todos nós morremos. Nada significa nada. O que fica da vida é o sabor da vida, é aproveitar a vida, é fazer o melhor que pode a cada momento. O que eu posso fazer, como é que eu posso fazer, como é que eu melhor posso fazer e saborear a vida. O resto é tudo tão insignificante, e isso realmente foi importante para mim. Me despir de qualquer vaidade, eu sou importante, eu não sou importante, eu vou morrer daqui a pouco. Né? E fulano me fez isso, aquilo, ficar com raiva, perder meu tempo, meu pouco tempo de vida. Então, eu sempre tive essa noção a partir daí de que o tempo tem que ser muito bem aproveitado. Não tem... E aproveitar o tempo é aproveitar para saborear a vida. Não é para ficar fazendo coisa, não é para saborear. A gente faz sim, porque aquilo dá prazer fazer. Eu escrevo porque eu tenho prazer em escrever. Eu dou aula, palestra, porque eu tenho prazer nisso. Dou entrevista para a televisão porque me dá prazer falar, chegar, trazer uma ideia, dizer alguma coisa que alguém que está me vendo e ouvindo pode dizer, pô, que legal, é isso. E ajudar a pessoa a ver um pouco melhor a sua própria vida. Né? Seria uma busca assim, por uma pureza que a gente nasce? Assim? Já o senhor acredita que a gente nasce bom e vai adquirindo coisas ao longo da vida? Não, eu acho que não tem isso, não. Acho que a gente nasce com qualidades e defeitos e a gente tem que aprimorar as qualidades e neutralizar os defeitos. Eu acho que a gente também... isso não muda, né? Quem tem tais qualidades estão lá e os defeitos estão lá. Eu não acho que a gente trabalhe para não ter defeitos, mas sim para não deixar que os defeitos atrapalhem a gente. Né? E isso significa neutralizar os defeitos, ou botar eles num cantinho para não atrapalhar, e procurar desenvolver as qualidades para ser uma pessoa melhor, para funcionar melhor, para ter uma interação melhor com o mundo. E acho que a gente vai construindo uma ideologia de valores. Quer dizer, a gente tem que ter valores. O que é importante para mim, o que vale, o que não vale. Acho que isso a gente tem que ter mesmo, sabe? Esse sentimento de o que é bom, o que não é, uma escala de valores. Como o senhor diferencia a moral e a ética? Pois é, a gente constrói. Né? A moral e a ética são coisas construídas pelos indivíduos. Né? A ética é um trato entre as pessoas. A ética varia de país para país, de grupo para grupo. Por exemplo,
A ética do comércio não é a mesma ética do mercado financeiro e não é a mesma ética de uma família. São éticas diferentes, são maneiras combinadas diferentes de se tratar e a gente respeita, tem regras, né? A moral é aquilo que você estabelece, isso é que é moral, isso é imoral. São coisas que se estabelecem muito pessoalmente e também se estabelecem de uma forma coletiva, quer dizer, a cultura, a sociedade tem a sua moral, isso é imoral, isso está certo, isso está errado. Tem coisas que são básicas, que não mudam nunca, que é o respeito ao próximo, etc., a convivência. E eu acho que tem uma qualidade humana que todos nós herdamos e que é fundamental e, para mim, a mais importante de todas, que é a capacidade para a solidariedade. Eu acho que o ser humano ele é basicamente solidário e mais, eu acho que a espécie humana sobreviveu num ambiente hostil, onde eles tinham que sair para caçar e ao mesmo tempo eram caçados, quer dizer, era predador e presa, né? E a possibilidade de sobreviver só foi possível porque havia a capacidade de trabalhar em grupo, havia solidariedade. Quem não era solidário não sobrevivia. Então, os que sobreviveram tinham esse gene da solidariedade, essa qualidade básica. E eu acho que todos nós herdamos isso, porque nós somos descendentes desses solidários que sobreviveram. E eu acho que a solidariedade está dentro de todos nós e é uma questão da gente cultivar a solidariedade como uma qualidade, a capacidade de olhar para o outro ser humano, como um irmão, né? Esse é meu irmão, eu tenho que estar junto com ele, eu tenho que ajudá-lo e posso contar que ele vai me ajudar também. Eu acho que isso é a base de toda a construção social e é a partir daí que se formou a civilização, que se formam as civilizações todas, as culturas, nesse caminho de estarmos juntos, construindo juntos alguma coisa. Para o senhor, o amor existe ou é uma invenção do romantismo? Não, eu acho que amor existe sim. O romantismo mexeu com isso, mas amor é natural. A gente vê na natureza amor. Amor, por exemplo, amor da mãe pelo filho, o amor entre um macho e uma fêmea. Amor existe sem dúvida nenhuma. Agora, o amor depende de alguma coisa mais fundamental que a autoestima. A autoestima é básica, é natural, todo mundo tem, todos os bichos têm, que é um gostar de si mesmo. E existe um preceito que diz amar ao outro como a si mesmo, né? Então, isso quer dizer o seguinte, você tem que amar a si mesmo para conseguir amar o outro. Então, o amor deixa de existir quando a autoestima cai. Então, se a pessoa não está se amando, como é que ela vai conseguir amar o outro, né? Tem que amar o outro como a si mesmo, tem que se amar para poder amar o outro. E nós, humanos, temos um problema de autoestima que os bichos não têm. Bicho tem autoestima, os irracionais têm autoestima sem dúvida. Você não vê um gato ter um problema de autoestima. E a gente vê as pessoas tendo problema. Então, eu costumo dizer o seguinte, a gente nasce com autoestima, né? E no crescimento, né, na evolução, a gente vai perdendo essa autoestima e tem que recuperar depois, né? O que eu vejo no meu consultório é trabalho no sentido de ajudar as pessoas a recuperarem a sua autoestima. E por que isso? Porque nós, sendo racionais, nós temos conflitos internos que os bichos não têm. O bicho tem um desejo e ele vai atender o desejo, o instinto manda ele fazer aquilo, o desejo, e ele vai. Nós temos, ao mesmo tempo, o instinto e o desejo e temos uma razão dizendo, mas espera aí que isso aí pode não ser muito bom, pode não estar muito certo. E aí começa o conflito. E o conflito vai minando a autoestima da gente. Por uma razão que não vai dar para explicar aqui, porque é muito, muito longa. Mas é mais ou menos o seguinte, a gente vai... A razão nos dá a noção de futuro. Então, a gente tem que estar sempre visando o que vai acontecer depois, preparando esse futuro. Tem um futuro, a gente precisa preparar, prever, antever esse futuro, mudar o futuro para melhor, né? Cuidar do futuro.
Então, você não vai comer uma caixa de chocolate porque amanhã você vai ter dor de barriga. Você tem que estudar para poder ter um emprego melhor amanhã. Toda a vida humana está muito vinculada com essa ideia do futuro e de ter que preparar o futuro. E isso é um produto da razão e que vem permanentemente se chocar com a emoção. O desejo é imediato. Não, eu quero isso, eu quero aquilo, estou com fome, estou com vontade. E a razão vem e diz, não, mas espera aí, isso não é tão bom quanto aquilo. Em vez de ficar brincando, você tem que ir para o colégio. Está na hora de dormir para acordar amanhã cedo. Não pode comer doce agora, porque você tem que jantar, vai perder a fome, precisa se alimentar direito. Então, tudo isso é a razão dizendo, porque se você não fizer isso, mais tarde você vai pagar um preço alto. Então, isso gera um conflito entre o desejo imediato. Primeiro, esse conflito é entre a criança e os pais. Depois, ela incorpora os pais. E ela mesma aprende que não, eu tenho que tomar conta de mim, etc. E o conflito está aí, armado. E esse conflito tem uma consequência que é a seguinte: quando eu faço uma coisa que eu não devia ter feito, eu me condeno por isso. Gera uma culpa, Eu né? me recrimino, eu me culpo, e aí a autoestima começa a baixar. Porque eu não sou bom, porque eu não sou certo, porque eu não sou bacana, porque eu não sou perfeito, porque eu não devia ter feito. Tarará. Todo esse conjunto de coisas vai minando a autoestima, né? Porque, embora os pais não digam, a criança sente assim, mamãe não gosta de mim porque eu não sou legal, eu não tirei boa nota no colégio, ou qualquer coisa semelhante, ou não fiz o gol no futebol, né? E se mamãe não gosta de mim, eu aprendi com ela, eu não devo gostar de mim também. Se eu não sou bacana, eu não posso gostar de mim. Então começa a haver uma exigência no gostar. Eu só posso gostar de mim se eu for muito legal, tarará, bem sucedido. E aí a pessoa começa a se cobrar o sucesso, a realização, como se fosse assim, bom, aí eu vou poder gostar de mim. Isso é péssimo, porque a gente tem que gostar da gente do jeito que a gente é. Como os bichos se gostam, nenhum bicho está preocupado em ser o melhor da turma, nem ser bem sucedido, nem nada. Eles estão vivendo a vida, saboreando a vida. A felicidade está muito ligada ao sucesso e uma projeção futura até desse sucesso. A falsa felicidade, a falsa autoestima. A pessoa agora ele está com uma autoestima alta porque ele fez não sei o quê, ganhou dinheiro e fez sucesso. Não, é falsa autoestima porque ela depende disso. A verdadeira autoestima ela é sólida, não depende de nada. Agora, quando você não consegue construir ou manter a tua verdadeira autoestima, eu gosto de mim porque eu sou eu, ela tem que começar a usar esses artifícios. Não, para gostar de mim, eu tenho que ganhar muito dinheiro, para gostar de mim, eu tenho que conquistar muitas namoradas, para gostar de mim, eu tenho que ser um guerreiro ou um grande esportista, sei lá o que for. Mas começam essas exigências que matam o amor. O amor não é exigente. O melhor exemplo disso é o amor dos pais pelos filhos. É um amor incondicional. Amor incondicional, não tem condição. A gente ama o filho e está acabado o assunto. Então, esse amor é que a gente tem que ter para nós mesmos. É um amor incondicional. Eu me amo porque eu sou eu. Vou procurar ser melhor. Agora, se eu errar, se eu falhar, fico triste. Mas não vou ficar infeliz. Fico triste, mas não vou deixar de gostar de mim por causa disso. E tem uma grande confusão também do amor com sexo, né? Nos relacionamentos. Olha, sexo é sexo, amor é amor. São duas coisas tão separadas. Eu uma vez escrevi um artigo falando o seguinte, que eu achava muito ruim as pessoas que falavam que faziam amor quando estavam se referindo a sexo. Não estão fazendo amor, estão fazendo sexo. Vamos botar o nome certo nas coisas, que a melhor maneira da gente não fazer confusão dentro da cabeça é as palavras corretas, dar o nome aos bois, né? Sexo é sexo. É um negócio muito legal, muito gostoso. E pode ser feito por amor, ou pode ser feito por desejo, né? Claro, sexo com amor, se fazer sexo com a pessoa que você ama, ou amar a pessoa e ter sexo, é melhor ainda, dá uma qualidade, dá um sabor ao sexo maior. Mas sexo é uma coisa muito legal, muito prazerosa, né? E a gente não tem por que
negar isso e se recusar a isso. Agora, é claro que a pessoa às vezes se reserva e diz assim, não, eu prefiro esperar para fazer sexo com a pessoa que eu amo e ter uma relação de exclusividade recíproca, né? Eu só faço sexo com você, você só faz sexo comigo. Para evitar o sofrimento, do medo de perder, do ciúme, né? Essas coisas todas. Então, aí você subordina o sexo ao amor. Mas eles são independentes, eles brotam de uma maneira completamente independente. A gente é que faz essa subordinação, que, aliás, você vê às vezes na natureza. Passarinho é muito comum de fazer uma família e ficar sempre, né, o passarinho, a passarinha, né, o macho e a fêmea, juntos, cuidando dos filhotes e depois tendo outra ninhada. Tem espécies animais que se juntam e se amam, vamos dizer assim, enquanto estão criando uns filhotes. E que depois se separam. E tem outras espécies que eles estão sempre voltando, se reencontrando para ficar, né, fazendo aquilo. Que é mais ou menos o que a nossa espécie faz. A gente vê entre algumas espécies de macacos, outros são muito promíscuos, mas alguns são muito ligados assim, a essa coisa do amor, do ficar grudado com o outro, etc. Que é uma coisa bacana. Eu acho legal, acho que é o melhor caminho, mas não é o único caminho. Entende? E os relacionamentos, na verdade, são um dos grandes temas, né, da psicanálise e das dúvidas até dos pacientes. Assim. Olha, qual é a chave de um bom relacionamento? Na verdade, tem dois assuntos que ocupam mais de 90% do tempo da psicanálise, que é trabalho e amor. Amor, esse amor homem e mulher, né, e trabalho. E o restante é falar de amigos e de família. Mas é o tripé emocional. Amor, trabalho e família, ambiente, amigos, sociedade, vamos dizer assim. Mas amor e trabalho são as grandes constantes, porque são aonde a gente tem conflito, é aonde a gente tem dificuldades mais marcantes e mais dolorosas, né? Quando surge uma dificuldade, perda do emprego, perda da pessoa amada, isso gera uma dor imensa, né? E o meu livro mais recente, que se chama Amor e Superação, é exatamente sobre perda. É um livro porque eu procuro ajudar as pessoas a pensar em como lidar com as suas perdas e administrar as suas perdas, né? E delas, a perda, excetuando perda de filho, que é uma coisa pavorosa, né? A perda mais dolorosa é a perda da pessoa amada, né? Quando você ama alguém e esse alguém um dia diz, eu vou me embora, eu não te amo mais. E o fim de um relacionamento pode ser considerado um luto até? Pode ser considerado um luto? Realmente luto? Uma perda? É vivido como um luto, sim. Eu até comparo no meu livro essa situação de perda da pessoa amada com a situação da percepção da própria morte. Vamos dizer, a pessoa que está condenada à morte. Chegaram para alguém e disseram, você tem 3 meses de vida, ou 6 meses de vida, entende? Então, teve uma americana que estudou muito o assunto, Kubler-Ross, Elizabeth Kubler-Ross, e ela descreveu 5 fases nas quais a pessoa está lidando com o luto da própria morte, que é a negação, a revolta, a depressão, a raiva, né? Peraí, estou fazendo confusão. E a aceitação. E no fim, a aceitação, né? E as pessoas, quando sofrem um luto dessa natureza, assim, de perder alguém, passam por essas 5 fases. E não são assim, uma fase, outra fase, outra fase. Não, você transita de uma para outra, porque vem primeiro a negação, depois você para de negar e se revolta, e nega de novo, e se revolta outra vez, e depois deprime, aí tem a raiva, aí você não aguenta tanta raiva e deprime, aí não aguenta tanta depressão e fica com raiva, até que você descobre, um belo dia, a aceitação. É o dia em que você
se dar conta de que não há nada que você possa fazer, que o outro foi embora. E é uma libertação, na verdade, né? Bom, a libertação é muito doloroso, mas te liberta da cobrança de fazer alguma coisa. Quando você percebe que não há nada a fazer. Mesmo quando depois disso a pessoa volta a dizer, não, mas quem sabe eu faço, quer dizer, cai de novo. Transita de uma fase para outra, mas quando finalmente a questão se resolveu, é porque houve uma aceitação, é isso mesmo, a vida é assim mesmo, o outro foi, e aí você vai lidar com isso, quer dizer, ficar com o que houve de bom, que é sempre importante, né? Exorcizar a relação, porque ela não te dá mais nada, né? E parece contraditório, mas não é. É porque uma coisa é você guardar os teus bons momentos, outra coisa é você querer esperar continuar a ter bons momentos, onde você não vai mais ter bons momentos. Então, olha, mata, né? Mata esse amor que ainda tem dentro de você, você tem que fazer a eutanásia dele, porque ele não te serve para mais nada. Mas a lembrança dos bons momentos enriquece a tua vida. A mesma coisa com a morte do outro, né? Quando alguém morre, que a gente gosta, esse alguém morre para o futuro, mas o que você viveu continua vivo, né? Eu uma vez tive um filho que também quase morreu num acidente de carro, e eu durante 2 semanas acompanhei ele no hospital, e ele ficava ali naquela coisa, pode ser que morra, morre, não morre, então, tem 50% de chance, e às vezes menos de 50% de chance de sobrevivência, e eu comecei a pensar em como é que eu ia lidar com a eventualidade da morte dele, e eu pensava assim, ele está vivo. Eu me lembro uma noite que eu passei a noite de mão dada com ele, porque ele estava agitado, e eu pensei, eu tenho essa mão, eu tenho esse filho, eu já tive ele, eu tenho as lembranças dele, isso é uma dádiva que ninguém me tira. Eu vou perder, se perder, o meu filho daqui para frente. Eu não vou ter ele no futuro, mas ele hoje e ele para trás eu tive. Isso não perco, ninguém me rouba a experiência que eu tive, a alegria de ter tido esse filho, de ter criado ele, de ter brincado com ele, né, e de estar aqui, né, solidário com ele, passando por esse momento difícil. Isso ninguém me tira. Agora, o que ia ser mais adiante, não sei. E depois disso, muito tempo depois, há pouco tempo, eu tive uma experiência curiosa, porque eu vi um vídeo dos meus filhos quando eram garotos. Um vídeo longo que foi feito na televisão, deles praticando Tai Chi Chuan. E uma coisa que... O sentimento que eu tive quando eu vi aquele vídeo foi muito espantoso para mim. Eu fiquei muito espantado com o que eu senti. Porque eu senti o seguinte, quando eu olhei aquilo, eu estava vendo, né, aquele vídeo, esses meninos se mexendo, fazendo aquele movimento de Tai Chi Chuan e coisa. E eu pensei, essas crianças morreram. Não existem mais. Existem no meu coração, na minha memória. Não existe. Existem uns adultos que estão por aí, né? Mas não são essas crianças, são a continuação delas. Mas é curioso, porque ficou muito claro para mim como as coisas, ao se transformar, elas morrem e viram outras, né? E é uma coisa que a gente vai aprendendo a conviver sem perceber muito claramente. Mas a criança, quando ela está num colégio, por exemplo, ela passa de ano, a professora é outra. Então, aquela professora antiga a qual a criança tinha se afeiçoado, desaparece da vida dela, morre. Entra uma outra, né? Então, já desde cedo, a gente vai tendo essa experiência de que as coisas morrem e que outras vêm, e que a vida é feita disso, de mortes e revivências, né? Cada porta que se fecha é uma porta que se abre. Tem ritos de passagem como casamento, né? Agora tem outras passagens que vão se dando ao longo da vida, né? A gente tem que parar para perceber. A gente muitas vezes não percebe, mas tem. Eu me lembro uma vez que quando eu fui para São Paulo estudar psicanálise, eu trabalhei num hospital, e um dia eles fizeram um corte lá e eu fui demitido, né? E
E aquilo era ruim, mas ao mesmo tempo eu tinha arrumado um trabalho melhor num outro hospital. Então eu me lembro que a gente tinha na sala dos médicos um quadro negro, eu desenhei um bonequinho com um sorriso e lágrimas caindo e dando um adeus. Eu dizia, pô, eu estou triste de ir embora, né, fechando essa porta daqui, mas eu estou alegre que eu estou abrindo outra porta. E a vida é isso, né? Quer dizer, é a mesma coisa do grande amor que você perde, mas você diz, mas quem sabe lá adiante não vai ter um novo amor? Por que não? Né? A gente tem que ser esperançoso e otimista, porque pode acontecer coisas boas, né? O que vai acontecer a gente não sabe, mas o otimista pelo menos tem uma expectativa mais prazerosa do que o pessimista, né? Como é que o senhor trabalha em relação à fé? E a fé ligada à religião? Olha, eu valorizo muito a espiritualidade. Eu acho que a espiritualidade faz parte do ser humano. Todas as culturas humanas têm uma noção de transcendência, de que tem alguma coisa a mais. Né? Deus, Espírito, Grande Espírito, Tupã, algo existe, os anjos, os antepassados, os espíritos, os avós. Todas as culturas têm essa expectativa. Né? É humano isso. Então a espiritualidade está dentro de nós, né? Com uma expectativa. E agora, acho que a fé é quando você constrói uma ideia muito precisa e específica de como é isso. Aí vem a religião. Né? Então, acho que as religiões todas, elas visam o mesmo lugar, são caminhos para Deus. Todas elas, né, no fundo, buscam a mesma coisa que é Deus. E acho que é triste que as religiões briguem entre elas. Eu sou mais verdadeira do que você, porque todas elas querem buscar a mesma coisa que é Deus. Né? Cada uma da sua forma, mas... Da sua forma. Eu sou um cara que toda noite eu faço uma oração. E a minha oração eu sinto como se fosse assim, a mensagem na garrafa. Né? Eu escrevo a mensagem, boto na garrafa, jogo no mar, e pode ser que ele leia, ou alguém leia, né, a minha mensagem, está lá. Mas para mim é importante, é prazeroso e é útil eu escrever essa mensagem todo dia. Agradecer as coisas boas que aconteceram, agradecer pelas ruins que não aconteceram e pedir que amanhã seja um dia também de coisas boas que aconteçam, coisas ruins que não aconteçam, sabendo que de vez em quando as ruins acontecem, porque fazem parte da vida. E quando elas vêm, a gente tem que aceitá-las com esse sentimento de que isso é parte do viver. O viver não é só alegria, nem só coisas boas, mas é também coisas ruins e tristezas. Então, né, onde é o bom, a perda do bom é o ruim. Né? A ausência do bom já é o ruim. Então, se tem o bom, é porque tem o ruim também. E o senhor se sente uma pessoa realizada? Realização é legal. Eu me sinto me realizando. Eu acho que eu realizei muitas coisas e acho que tem outras para realizar. E acho que realizado me dá uma sensação de que já acabou, né? E eu agora, esse ano que passou, estava fazendo planos para os próximos 12 anos. Eu acho que a vida se passa em ciclos de 12 anos, e aos 72 eu estou fechando um ciclo de 12 e abrindo um outro ciclo, que fechei o ciclo dos 60 aos 72 e estou abrindo o ciclo para os 84. E o ciclo dos 60 aos 72 foi o ciclo de publicar livros. Eu publiquei 8 livros nesses 12 anos. E eu não sei se eu vou continuar a escrever livros. E foi uma coisa que eu parei para pensar. Digo, agora é um outro momento da minha vida, um outro ciclo. O que eu quero? E eu estou ainda, vamos dizer assim, cozinhando essas ideias na minha cabeça, mas eu tenho ideias, vontades, projetos, então, coisas a realizar. Mas eu sou feliz com o que eu já realizei. O que eu realizei me dá muita alegria. Eu realizei muitas coisas. Mas eu olho assim e digo, tem coisas que eu ainda quero realizar e vou ficar realizando enquanto eu estiver aqui nesse planeta. Né? Enquanto eu estiver vivo e capaz de fazer coisas, eu vou fazer. Quer dizer, aposentadoria é uma coisa que não passa pela minha cabeça. Eu pretendo trabalhar até o dia em que morrer.
né? Eu sei, Picasso pintou até 3 dias antes de morrer, aos 90 e tal, né? 90 e tantos anos de idade. Acho que nós, hoje em dia, com o progresso da medicina e tudo, a gente tem possibilidade de chegar perto dos 100 anos e até os 100 anos, né? Eu miro 100 anos. E pretendo que chegar lá ativo, funcionando, assim como o nosso grande exemplo, que é o Oscar Niemeyer, que está aí até hoje, né? Planejando, desenhando, publicando, fazendo coisas, curtindo a vida, fumando seu charuto, tomando seu uísque, né? Do jeito que dá. Hoje em dia já não está se mexendo muito bem, né? Mas está aí. E a gente sabe que o corpo vai decaindo, a gente sabe, eu já experimentei isso com muita clareza, eu já não escuto tão bem, já não enxergo tão bem, né? E já não tenho a mesma desenvoltura, a mesma capacidade, habilidade física, embora eu cuide para fazer isso tudo, mas eu sei que a gente vai definhando, vai decaindo, mas enquanto a cabeça está boa, a gente tem muito que pode fazer, e graças a Deus meu trabalho, como é um trabalho muito mental, não exige muito do meu corpo, eu não sou bailarino, né? Eu sou psicanalista, eu acho que eu ainda vou poder trabalhar muito tempo como psicanalista e escrevendo, e dando palestra, e dando aula, e fazendo assim, e falando para a televisão. São coisas que eu gosto de fazer. Obrigada, doutor. Foi um prazer estar aqui com você hoje conversando. E para mim foi um prazer muito grande receber vocês, e um privilégio, né, que vocês tenham vindo aqui me ouvir e transmitir a minha palavra para os espectadores todos do canal.